Dia a todos e a todas e todes do canal Paz e Bem. Estamos aqui juntos novamente nessa terça-feira, 6 da manhã. E o que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês foi que durante essa semana muitas pessoas falaram do mal-estar que estão atravessando, né? Nesses últimos tempos, né? Nesse nosso tecido social que está completamente esgaçado e que são tantas notícias ruins, né? E que o desafio é que, como que apesar de tudo isso, a gente consegue manter paz e continuarmos sendo do bem, né? Paz e bem. Como que a gente consegue atravessar isso, né? Vejamos, essa semana a gente teve a notícia da privatização da Eletrobras. Isso foi terça-feira passada, meio que na calada da noite a coisa passou, né? A gente conviveu a semana inteira com o desaparecimento do Dom, né? Esse jornalista americano, e do Bruno, né? Essa pessoa tão dedicada que era da FUNAI e que a gente ainda tinha esperança, né? Que fossem encontrados e foram encontrados cruelmente assassinados. E a notícia veio hoje de manhã, né? Muito triste, muito triste. Nós que já perdemos tantos ativistas do meio ambiente, isso também os índios perdem muito, porque perdem uma parceria tão importante, que tem feito tanta diferença na vida daqueles índios que são os que estão mais isolados, né? Tivemos, assim, outra notícia forte, impactante, difícil da gente assimilar, essa mudança nos planos de saúde, rol taxativo, que sei lá, fazem um juridiquês que a gente não consegue entender muito bem, mas que na prática é que às vezes a gente tem que recorrer à justiça para ter o direito a um tratamento, né? Às vezes tratamentos que são muito caros, e que isso agora, o acesso à justiça para conseguir esse direito vai ficar praticamente impossível, ou muito mais difíceis, né? A gente ficou sabendo também desses números assustadores de 126 milhões de pessoas em insegurança alimentar no Brasil e mais 30 milhões passando fome realmente, né? E então é um desamparo, né? Muito grande, a retirada do Estado, é o sequestro do Estado, aquele Estado que se preocupava, o responsável pelo bem-estar social, e se coloca um exército, um Estado policialesco e punitivo e repressor, né? Então a situação está realmente muito, muito difícil, né? Isso me faz lembrar que no início desse governo, uma das primeiras coisas que fizeram foi tirar o Ministério do Trabalho, claro, depois da lei da reforma trabalhista, né? Enfim, reforma essa que é para destruir os direitos dos trabalhadores. E foi também retirado, desmontado todos os setores responsáveis pela regulação da comida. Tem o estoque regulador. Olha, nas civilizações mais arcaicas se sabia que precisava se reservar parte dos grãos para colocar, né, dispor desse alimento em épocas de desastres naturais, em épocas de seca, né, em épocas de fome. Como que, na época, isso me chamou muita atenção, eu achei assim de uma medida de extrema maldade, e tá aí o resultado, né? Porque se o arroz está muito caro, o estoque regulador dá uma regulada. Se o feijão está caro, é garantir o básico do básico para as pessoas terem o que comer, né? Até isso, né? O nosso povo está tendo que passar por isso, né? Espero mesmo que se aprenda alguma coisa, né? Já que a Muni Buda, ele usava, quando a gente lê sobre o budismo, os ensinamentos, as escrituras, todos os exemplos são através de animais, né?
florestas, né? Rios, tempestades. Os animais eram que povoam as histórias do budismo, esse budismo fundante de 2000 anos, de 2600 anos atrás, eram as onças, as cobras, os elefantes, os búfalos d'água, os macacos, né? Eram esses os exemplos, né? Os cavalos. O Buda tinha um cavalo que ele gostava muito, Kanchaka, né? E aí ele usava, às vezes, um exemplo, né? As três sabedorias de Buda é a capacidade nossa de ouvir, de fazer reflexões e de colocar as coisas em ação. Essa possibilidade de transformação, essa necessidade de mudança às vezes nossa, pessoal, e mudança no coletivo, né? Aí o Buda sempre dizia que eram capacidades muito importantes, são as três sabedorias de Buda: capacidade de ouvir, refletir e agir, né? E ele falava que tem quatro tipos de cavalos, trazendo isso para nós no sentido assim, qual é a nossa capacidade de aprender? E que um cavalo, só vendo o cavaleiro, ele já sabe o que tem que fazer. O outro cavalo, para ele andar, tem que levar um lacinho, né? Um cascudinho. Vamos lá, dar uma esporada, que a gente diz, né? Para ele andar. O outro cavalo tem que dar uma esporada e também uma chicotada. E o outro cavalo é teimoso, não aprende, tem que dar até sentir na carne. É aquele cavalo que é cavalo que tem que chicotar para ele obedecer o cavaleiro, né? Trazendo isso para a nossa vida, às vezes a gente leva mais tempo, não consegue aprender, não consegue olhar e ter uma leitura da realidade como as coisas são. Às vezes as coisas estão caindo de maduro, como a gente diz, e a gente não está conseguindo enxergar. Qual é a nossa capacidade? A gente, nesse momento, nós enquanto povo, vamos ter que levar uma chibatada para aprender. Qual a nossa capacidade de aprender, de fazer leitura da realidade e aprender que somos um corpo só que precisa se cuidar, um cuidar do outro, né? E que ninguém é mais do que ninguém é a mais, ninguém é a menos, né? Que temos cada um, apesar de sermos semelhantes, cada um tem a sua singularidade que precisa ser respeitada, né? E incluída, né? E que isso vale para nós enquanto sociedade, que nós temos o compromisso de um cuidar do outro, né? Eu assisti um filme, né? E que o casal, cada um estava muito envolvido com as suas coisas, né? E houve uma situação muito complicada que eles tiveram que administrar na vida desse casal, um escândalo que acabou indo para a vida, porque uma dessas pessoas era de uma figura pública, né? Aí o outro ficou lá muito magoado, e teve uma fala que ela diz assim, que ele se queixou que ele não sabia qual era o lugar dele na vida dele, né? E ela disse assim, cantar e cuidar. E ela disse assim, metade da população do mundo trabalha nisso, de cuidar. Aí eu parei para pensar, realmente, quantos enfermeiros existem nesse mundo? Quantos curadores, quantos médicos, quantos professores, quantas diaristas, né? Quanta empregado doméstico. Que bom quando a gente tem pessoas para nos ajudar, né? Para um cuidar do outro. Aí tem um plano de saúde que só pensa em dinheiro, que cuidar do que ele pode oferecer. Os técnicos, os trabalhadores sempre são muito cuidadosos, porque a vida deles depende desse trabalho. Então eles sabem que eles têm que manter o foco no objetivo do trabalho, qual é a tarefa deles. Porque se eles não cumprirem essa tarefa,
bem feita, sabe que perdem o emprego, coisa que às vezes é muito difícil. Já é difícil porque o salário vai diminuindo, o poder aquisitivo está menor, imagina sem. Então essas pessoas têm que se sujeitar, mas são cuidadores. Mas quem cuida dos cuidadores, né? Muito bem. Então, assim, voltando para essa reflexão, né, de pensar, refletir e agir, no sentido assim, como que atravessamos os momentos de dukkha, de sofrimento, que foi a primeira verdade, né, que o Buda anunciou. Depois de tantos anos meditando e buscando respostas às questões existenciais, que era principalmente o sentido da vida, da morte. O que era a vida, o que era a morte. Por que tanto sofrimento? E o que era possível fazer para superar o sofrimento, transformar o sofrimento em sabedoria e compaixão, né? E que a gente precisa desenvolver a capacidade de atenção plena, de concentração, para aumentar a nossa capacidade de ter uma percepção adequada, correta da realidade, para a gente ter pensamentos que condizem com essa percepção, com as nossas sensações, com esse contato que a gente faz conosco mesmo e com o externo, né? E que a partir daí a gente vai adentrando o que hoje é uma ética budista, de fazer o bem, não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres, tendo ações corretas, tendo uma fala correta, tendo um meio de vida correto e tendo o esforço correto. Falando em esforço correto, uma pessoa que estava conversando comigo, então ele acredita muito no budismo, né? E aí teve uma hora que eu disse assim, sim, mas não basta tu ter uma conversa aqui de vez em quando com a monja, né? E não vir sentar em zazen, né? Zazen é para tudo aquilo que a gente conversa a respeito dos ensinamentos do Buda, do budismo, para aquilo é entrar no sangue, para ser realizado, para a gente poder viver isso, né? É ouvir, né? Refletir e agir, né? Aí, né, eu disse, vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Eu contei para ele uma historinha de que eu estou fazendo meu 5º implante. E hoje foi um dia muito chato, porque eu sentei lá na cadeira do dentista, ele tirou a capinha do implante, que já está firmezinho, está posto ali já há alguns meses, né? E ele ia fazer o molde, não é bem o molde do dente, mas é trabalhar a gengiva. O que é trabalhar a gengiva? Ele pega uma chavezinha e vai aparafusando com uma coisa que vai abrindo a gengiva, porque a gengiva tem que se adaptar ao dente que vai vir. E para isso tem que socar a gengiva ali, né? Abrir ela, espremer, esgaçar ela, de um jeito que depois ela vai acomodar bem o dente. E isso dói pra caramba. Aí o dentista dizia assim, só um quarto. Um quarto. Aí ele girava um quarto do parafuso e aquilo doía pra caramba, e aí ele parava, esperava um pouco passar a dor, só mais um quarto. Uma hora eu olhei pra ele e disse assim, tudo de um quarto em um quarto, tá me massacrando de dor aqui, né? E trazer esse um quarto pra nossa vida, um quarto, que a gente dá uma volta ali na chavezinha, no parafuso, né? Pra gente se empenhar um pouquinho mais, é só um quarto. Mas esse um quarto tem que ser completado para que depois não tenha problemas. É ir até o fim, fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes a gente não gosta, a gente não quer, mas tem que ser feito. Apenas faça, né? Faça aquilo que tem que ser feito da melhor maneira possível, porque senão vai dar problema, né? A gengiva não vai estar bem adaptada. As causas e condições não foram adequadas para o resultado final. Então a gente tem que, às vezes, se deixar mover por um quarto. Um pouco mais de atenção, um pouco mais de lucidez, um pouco mais de foco, um pouco mais de paciência, um pouco mais de doação.
né? Um pouco mais de ética. Isso vale para todos nós, para que a gente todos juntos tenhamos um tecido social que um dê sustentação para o outro. E assim seguimos. Que os méritos desse encontro se estendam a todos os seres.